Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Borges, sou o professor que vai acompanhar vocês nessa disciplina de Mentoria Instrumental 1, Instrumentos Harmônicos e Melódicos. Então, acho importante destacar para vocês que a aula de hoje está sendo gravada, né, em vista do feriado, mas a partir da próxima aula, aí realmente teremos um encontro ao vivo. Então, por favor, tragam suas dúvidas, tragam seus comentários, seus apontamentos, que isso sem dúvida vai ser muito útil para que a gente possa evoluir e aprender cada vez mais juntos, né? Então, olha só, também é importante destacar que sempre bom e sempre recomendado que vocês assistam todas as aulas conceituais antes de virem participar da aula ao vivo, porque aí lá a gente fala de muitos assuntos, muitos tópicos que depois a gente não precisa ficar repetindo, não precisa ficar retomando, né? Então a gente só vai realmente dar prosseguimento para aquilo que vocês já aprenderam, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, mas assim a gente adianta o processo, né? Então, gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar os slides na tela para a gente começar a falar então sobre a nossa aula de hoje. Bom, mentoria instrumental 1, né? Instrumentos harmônicos e melódicos. Então, importante lembrar que quando a gente fala de essa disciplina de mentoria instrumental, ela tem um viés bastante prático, né? O legal é que vocês participem, que vocês toquem, que vocês esclareçam as dúvidas. Então, por favor, quem puder aí pega o seu violão, né? Pega a sua guitarra, porque hoje no caso a gente vai focar mais especificamente nos instrumentos de corda, né? Violão, guitarra. Em outros encontros a gente vai ter outros focos, né? Que podem ser nos instrumentos de tecla e no instrumento voz, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as cordas. O que é um instrumento harmônico e o que é um instrumento melódico? Né? Para quem não sabe, só uma revisão bem rápida. O instrumento harmônico, ele é aquele instrumento que é capaz de produzir mais de um som ao mesmo tempo, né? Pelo menos um acorde, né? Três notas ao mesmo tempo. Então é um instrumento capaz de produzir a harmonia, né? Daí que vem essa ideia de harmônico. Um instrumento melódico é um instrumento que ele produz apenas um som por vez, que é o caso, por exemplo, do saxofone, flauta doce, a voz humana, né? Ah, então quer dizer que esses instrumentos não fazem harmonia? Podem fazer. Eles podem ser utilizados para fazer harmonia, podem fazer arpejos, que nada mais são do que acordes desmembrados, digamos assim. Mas esses instrumentos também podem ser utilizados em conjunto, né? Então eu posso ter um naipe, um grupo desses instrumentistas e a partir daí eles vão fazer um acorde, por exemplo. Eu posso ter três saxofones, três flautistas e cada um faz uma linha e com isso a gente constrói uma harmonia. Bom, dito isso, né, instrumento melódico, instrumento harmônico. Então a nossa ideia aqui é justamente abordar e conhecer um pouquinho das capacidades desses instrumentos, né, enquanto instrumentos harmônicos e melódicos, tanto na prática solo, né, individual de cada um de vocês, quanto na prática coletiva, quando vocês forem acompanhar alguém, quando vocês forem criar um arranjo, né, preparar uma aula, enfim, atuação de cada um de acordo com as necessidades de cada um. Muito bem. Então, o que a gente vai falar especificamente na aula de hoje, né? Aula ao vivo número 1. Vamos falar sobre conceitos introdutórios de instrumentos de corda, né? Nesse caso, violão e guitarra, mas poderiam ser outros instrumentos, né? Hoje em dia o pessoal tá procurando muito o ukulele, né? Tem muita gente que procura o ukulele por ser um instrumento mais portátil, digamos assim, ele é leve, ele é fácil de carregar na mochila, né? Mas tem gente que também toca outros instrumentos, como a viola, enfim. São inúmeros instrumentos de cordas, né? Mas a gente vai focar no violão e na guitarra hoje porque são talvez os mais acessíveis, são relativamente comuns e populares, né? Aí, a partir desses conceitos introdutórios, vamos falar sobre melodia,
harmonia, né, acordes e cifras, e melodia acompanhada, seja ela acompanhada com instrumentos separados ou com o que a gente chama de chord melody. Já vamos falar daqui a pouco sobre isso, certo? Lembrem que, caso de qualquer dúvida que surja, que vocês tenham, anotem, por favor, e tragam no nosso próximo encontro. Vocês podem também mandar pelo Fale com o Mediador, e conforme a gente for conseguindo, a gente vai respondendo vocês e vai tentando esclarecer todas as dúvidas, certo? Bom, vamos lá. Conceitos introdutórios de instrumentos de cordas. Eu sei que a maioria das pessoas tem um primo, um tio, um vizinho, uma tia que tocava violão ou que tem um violão. Então, as pessoas geralmente sabem o básico, vamos dizer assim, né? Mas sempre é bom relembrar. Isso já foi passado nas aulas conceituais, mas eu acho que é importante a gente destacar algumas coisas, né? Então, esse aqui é um violão, né? Acho que isso é bem óbvio, mas enfim. O violão, de modo geral, tem 6 cordas, gente. 6 cordas é o instrumento que ele é afinado em quartas, intervalos. Assistam as aulas conceituais que lá a gente fala sobre intervalos também, tá? Então, o violão é um instrumento, tem 6 cordas, geralmente, né? Existem violões de 7, de 8, de 10, 12 cordas, mas o padrão mais comum é o de 6 cordas. Como que a gente conta essas cordas, né? A gente conta de baixo para cima. Então, corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Por que de baixo para cima? Porque é convencionado, tá? Convenção, e aí a gente consegue se comunicar com todos os músicos que tocam no instrumento se a gente falar o mesmo idioma, digamos assim, né? Deixa eu ficar grande de novo na tela aqui. Aí, para todo mundo poder ver melhor. Então, de baixo para cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Bom, o violão é um instrumento que ele tem função melódica, porque ele me permite tocar uma nota por vez, né? Eu posso fazer melodias com ele, sejam elas de diferentes níveis de complexidade, né? Pode ser desde uma melodia simples, né? Sei lá. Posso ter arpejos, né? Posso ter técnicas como slide, que também é explicado lá na nossa aula conceitual, né? Se vocês assistirem lá, slides, né? Uma série de possibilidades, né? Que envolvem desde usar uma corda só até usar várias cordas, tá? Bom, o violão tem o que a gente chama de casas, né? As casas são esses quadradinhos aqui. Então, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Na mão esquerda, geralmente, né, para quem é destro, a gente faz essas notas aqui no corpo do violão, né? Sempre tocando, pressionando a corda em determinada casa, né? E os dedos da mão direita podem ser usados para fazer melodias, geralmente se usa o indicador e o médio daí, né, para fazer tocar uma melodia aqui, ó, sempre alternando, ó. Um de cada vez, sem repetir. Ou eu posso usar também os outros dedos para fazer dedilhados, né? Polegar, indicador, médio e anelar geralmente são os mais usados. Então eu posso fazer um dedilhado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais próximo. Ó. Vejam como meus dedos se alternam, né? Se alternam. Ó, polegar e anelar ao mesmo tempo. Depois indicador, médio, indicador de novo, anelar, né? Vai sempre alternando. Né? Enfim, o básico do instrumento é isso. A gente pode usar também uma palheta, né? Também é possível. A palheta geralmente é feita de plástico, né? Tem dedeira também. E ela permite tocar melodias, acordes
né, de outra maneira, com outra técnica, né? Enfim, certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos ao nosso primeiro conceito. Bom, aqui já tem, completando o que eu já falei, mas só sempre bom lembrar, né? Então, violão e guitarra são instrumentos com capacidades melódicas e harmônicas, né? Eu posso fazer tanto melodia, como eu mostrei, quanto acordes. Né? Posso fazer uma série de situações assim, né? São relativamente comuns e populares, né? O violão é um dos instrumentos mais populares do mundo, assim, que mais pessoas tocam, né, em termos de quantidade. E, obviamente, esses instrumentos têm algumas limitações. No caso do piano, por exemplo, tendo 10 dedos, eu consigo tocar no mínimo 10 notas tranquilamente, sem fazer esforço, né? Consigo tocar 10 notas ao mesmo tempo. No violão a gente tem uma limitação, que é 6 notas por vez, no máximo. Se é um violão que tem 6 cordas, automaticamente eu só poderia fazer 6 notas diferentes ao mesmo tempo. Mas essas limitações, elas, apesar de nos proibirem de fazer algumas coisas, elas também nos dão outras possibilidades de pensamento, né? A limitação sempre é um bom ingrediente assim para a gente criar coisas novas, né? Para criar alternativas. Bom, melodia, gente. Aqui eu tenho uma melodia que é de Asa Branca, né? Uma música super conhecida do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E aqui eu tenho ela anotada de duas maneiras diferentes. Vou largar o violão um pouquinho, mas só pra gente destacar aqui, né? Eu coloquei melodia com tablatura e partitura. Primeiro de tudo, o que é uma melodia, né? Melodia é uma sequência de notas que segue uma ordem, né? Notas e alturas que podem ser repetidas ou diferentes, mas organizadas dentro de um espaço de tempo. Geralmente a melodia vai ter uma nota por vez, né? Quando eu tenho mais notas por vez, né? Eu posso ter acordes, posso ter contrapontos quando eu tenho mais de uma melodia. Mas uma melodia por si só é uma sequência de notas que segue uma lógica criada pelo compositor ali. Posso criar uma melodia aqui agora. Vou escolher aqui uma tonalidade, sei lá, dó maior, normal. Isso é uma melodia curta, né? Uma melodia super curta e simples, né? Melodia é isso. Bom, melodia com tablatura e partitura está escrito aqui no nosso slide, né? Então, para quem já está familiarizado com o violão, digamos assim, ou com a guitarra, já talvez esteja mais acostumado com a tablatura, que é o meio mais conhecido. O que é a tablatura aqui nesse caso? A gente tem aqui uma partitura na parte de cima e logo embaixo temos 6 linhas onde está escrito tab, né? Tablatura é um método que ele existe há muito tempo, muito antigo, e que hoje em dia se usa especificamente para instrumentos de corda. Nem sempre foi assim, tá? Vale destacar. Mas hoje em dia ele é utilizado principalmente para violão, guitarra, contrabaixo, ukulele, né? A tablatura geralmente vai ter 6 linhas, mas também pode aparecer com 5 linhas, com 4, 7. Vai depender de quantas cordas o instrumento tem. Por quê? Porque o papel da tablatura é justamente esse. Cada uma das linhas da tablatura representa uma corda do instrumento. Tá? Nesse caso a gente tem 6 linhas, porque está representando 6 cordas de um violão comum, né? Um violão tradicional. E aqui eu tenho a melodia escrita com esses números. Ah, professor, o que são esses números? São as casas que eu tenho que colocar os meus dedos. Então, olha só, no violão, o pessoal tem uma numeração para os dedos, né, para tocar. Então, às vezes você está fazendo um estudo de digitação, como é que funciona? A gente tem o polegar, só que como ele fica atrás do braço, a gente não conta ele como um número.
Então o indicador é o número 1, o médio é o número 2, o anelar é o número 3 e o mínimo é o número 4, tá? 1, 2, 3, 4. 4 dedos. Mas no caso da tablatura, não é o número do dedo, tá? Não confundam. No caso da tablatura, é o número da casa do violão. E como que eu sei qual é a corda? Bom, esse número vai estar escrito em cima da linha que representa aquela corda. Vocês lembram que eu mostrei antes aqui, né? Que o violão tem as 6 cordas e a gente conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, olha só. Na tablatura, é como se a gente estivesse olhando para esse violão, para esse instrumento, deitado no nosso colo ou na nossa frente, assim, com o braço virado para nós. Então é como se o braço estivesse virado para mim. Portanto, na tablatura, é o contrário ali, ó. A corda mais de cima vai ser a corda 1, depois vem a corda 2, a corda 3, a corda 4, a corda 5 e a corda 6. Ou seja, na tablatura, a corda bem de cima é a mais fininha e a bem de baixo é a mais grossa. No violão, a bem de baixo é a fininha e a de cima é a mais grossa, tá? Bom, olha só. Então aqui eu tenho o número 1, depois o número 3, na segunda corda, certo? Bom, vou identificar aqui a segunda corda no meu violão, que é essa aqui, a segunda de baixo para cima, né? Identifiquei ela. 1 e 3 quer dizer que eu tenho que colocar aqui o meu dedo primeiro na casa 1, ó, e aí eu toco só essa corda, depois na casa 3. Ok? No próximo compasso, ali depois daquela barrinha, eu tenho 0, 3. Só que aí eu já estou na corda de cima, ali, né? No caso, a primeira corda. 0, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0. Opa, perdão. Vou do começo de novo. Ó. Vou falar só o número da casa, tá? Não estou falando o número da corda. 1, 3, 0, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 0. 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 1, 1. E aí eu tenho no final aquele símbolo que é uma barrinha dupla com 2 pontinhos, que significa um ritornello, quer dizer que eu vou repetir, vou voltar para os 2 pontinhos do começo da linha ali. Então repete essa última parte. 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 1, 1. Essa é a tablatura, né? Só que, como que eu sei que tem que tocar nesse ritmo, nessa velocidade, com essa duração cada uma das notas? Com a tablatura não tem como saber, porque ela não nos demonstra qual é a duração de cada nota. Ela nos indica qual é a posição daquela nota, né? E é isso. Então, se eu não conheço essa música, ou mesmo que eu conheça, quando tem notas demais, às vezes acaba ficando confuso porque a gente não sabe a duração de cada nota. Então vamos supor que eu não conhecesse, tá? Eu vou tocar essas mesmas notas, todas com a mesma duração, só seguindo os números da tablatura, tá? Todas com a mesma duração, sem respeitar pausa nem nada. Olha, em alguns trechos até lembra a música, né? Mas em outros a gente não sabe o que está acontecendo.
Justamente porque a tablatura não me traz a informação de ritmo ou duração. E aí é nesse caso, nesse ponto, que vem a importância tanto do nosso ouvido de conhecer a música, quanto nesse caso da partitura. Né? A partitura são 5 linhas, vai nos indicar, além das notas, vai indicar a duração de cada uma dessas notas. Né? Então eu sei que as primeiras 2 notas são colcheias, depois semínima, 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 pausa, colcheia, colcheia, semínima, 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 mínima, né? Então, a tablatura e a partitura juntas são boas aliadas. Uma não invalida a outra, mas a partitura, por exemplo, é mais completa no sentido de ritmo, de outras informações, só que ela não, por um outro lado, ela não nos diz, por exemplo, qual casa eu tenho que tocar. E no caso do violão e da guitarra, que são instrumentos que têm simetria entre algumas cordas, né? Aquela primeira nota que eu toco ali, casa 1 na corda 2. Isso aqui é um dó, ok? Esse mesmo dó eu posso tocar em outro lugar. Na terceira corda, posso tocar na quarta corda, na quinta corda e na sexta. Então, se eu tenho somente a partitura, ok, vou achar uma maneira de resolver, de aprender a tocar essa melodia. Só que eu vou ter que adaptar por mim mesmo, né? Não vem pronto, digamos assim. E tudo bem, é válido, né? Bom, melodia, gente, é isso, tá? De forma resumida. Bom, vamos lá. Falamos sobre melodia, o que vem agora? Harmonia. Tá, o que envolve a harmonia? A harmonia tem a ver com os acordes, a ver com o caminho que a música faz em termos de um acompanhamento, em termos de progressões, né? De onde eu estou vindo para onde eu estou indo. Então, o que é muito comum, no caso do violão, por exemplo, não só do violão, de teclado também, aquelas revistinhas que existiam antigamente, hoje em dia tem no Cifra Clube, né, nesses sites assim de cifras, existe lá a cifragem e aí você vai aprender os acordes para poder fazer um acompanhamento, por exemplo, né? Então, eu posso fazer um acompanhamento com os acordes. No caso do acompanhamento, eu posso estar acompanhando um outro músico, posso estar acompanhando a mim mesmo, cantando, por exemplo, né? E aqui a gente tem, então, alguns acordes. No caso da música Asa Branca, de novo, vamos pegar ela como exemplo, né? Esses acordes aqui, eles estão escritos na tablatura e também estão escritos ali embaixo, naqueles quadradinhos que parecem um braço de violão, né? Aqueles são diagramas de notação de acorde, né? São muito usados por pessoal do violão e da guitarra. E eles mostram como se fosse o braço visto verticalmente, assim. Você olha para cá e ali tem a corda, a casa e o dedo que você deve utilizar. Então, por exemplo, para o C, que é o acorde de Dó maior, né? Para quem não sabe, as cifras são símbolos que representam acordes. Então, no caso de Dó é a letra C, no caso de Ré é a letra D, no caso de Mi é a letra E, no caso de Fá é a letra F, no caso de Sol é a letra G, no caso de Lá é a letra A e no caso de Si é a letra B. Então, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si vai ficar C, D, E, F, G, A, B. Ok? Então, no caso do C ali, que é um Dó maior, vai ficar assim, ó. Esse aqui é o C. Depois, a gente tem o F lá na música, ó. O F é esse aqui. Aquele símbolo de uma linha pegando todas as cordas é a temida pestana, né?
Muita gente tem medo de fazer, mas não é tão difícil, tá, gente? É só saber, não é força, é tocar com o lado do dedo, a lateral do dedo, pegando o ossinho, tá? Ao invés de pegar com o dedo reto, vira um pouquinho a mão assim. Tá? Fá maior. E tem também a letra G, que é o Sol maior. Assim, tá? Olhando na ordem da música ali, ó. Na ordem daquela tablatura. Tá meio grave para mim, mas vamos lá. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Nesse caso aqui, usando essas cifras e esses acordes, eu posso criar um acompanhamento para mim, para um amigo, para um solista, um outro instrumento, né? E aí entra o papel de instrumento harmônico do violão, né? Antes, quando eu estava tocando a melodia, estava cumprindo uma função de instrumento melódico. E agora já com acordes com instrumento harmônico, né? Quando lei a terra ardendo com a fogueira de São João, certo? Eu posso, é claro, incluir outros acordes no meio desses. Aí eu tenho 3 acordes, são os básicos principais da música, mas vocês vão achar em outras sonoridades, vão achar com outras progressões harmônicas, com outros acordes. Posso sofisticar, digamos assim, a minha melodia, né? Minha harmonia. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E tá tudo certo, tudo isso dentro do que a gente entende por harmonia. Por favor, anotem aí se vocês tiverem dúvidas. Anotem também se for algum insight, alguma coisa que vocês acharam interessante para vocês não esquecerem depois, né? Vou voltar mais um pouquinho no slide de antes, olha só. É interessante que vocês tentem tocar em casa. Quem tem um violão aí, ó, gente. Toca essa melodia, ela não é difícil, só usa 2 cordas. Praticando vocês conseguem. E vocês podem fazer, ó, técnica dos 2 dedos. Dá pra usar palheta também, mesma coisa. O mesmo vale para os acordes, gente. Ah, professor, mas eu não sou violonista, não quero ser violonista, eu sou cantor, sou cantora, sou tecladista, eu sou baterista. Não tem problema, gente. Sempre é bom saber dominar um instrumento harmônico diferente, porque você pode precisar para fazer uma gravação no estúdio, nem que seja para fazer só uma base harmônica lá para um cantor que veio fazer uma gravação, ou até para uma aula, você vai dar uma aula de musicalização, uma aula de canto. É importante saber ter um instrumento harmônico junto, para você testar os tons, para você ajustar dinâmicas da banda, dinâmicas de alguma produção que você for fazer. Então, pratiquem, peguem os acordes, saibam se virar, sabe? Mesmo que esse não seja o instrumento principal de vocês. Bom, falamos sobre o que seria essa melodia, digamos assim, né, de forma básica, sobre os acordes e cifras. E agora, vamos falar sobre harmonia com melodia, né? Então aqui
é uma outra maneira de anotar aquilo que eu fiz, que é, tem a tablatura ali, né, com a melodia escrita e a cifra por cima. Isso é muito comum, gente, de encontrar uma tablatura com uma cifra, porque aí você pode tocar uma melodia, divide com alguém para fazer harmonia, ou vice-versa, ou mesmo que você vai tocar sozinho e você não vai fazer os acordes, só o fato de saber que você está naquela tonalidade, que você está em um acorde de Dó maior, por exemplo, isso influencia um monte, porque você já sabe se você poderia estar ali naquele momento, para que lado vai, para que lado que não vai. Opa, surgiu uma nota que está soando esquisita. Será que eu estou tocando certo? Às vezes o nosso ouvido nos ajuda a encontrar também esses erros, esses equívocos, né? Que às vezes passam e a gente não percebe. Bom, olhando essa tablatura aqui, tem a possibilidade de explorar a melodia e explorar os acordes. Existe também o que a gente chama de lead sheet, ou lead sheet, que basicamente é o quê? É muito parecido com isso que está aparecendo na tela, só que ao invés de ser uma tablatura, é uma partitura, né? O pessoal da música popular ou do jazz usa bastante. Que o que é um lead sheet? Basicamente é uma partitura que só tem a melodia principal, né, a melodia do instrumento solista, e em cima ela vai ter a cifra, indicando qual é o acorde que é para ser tocado naquele momento. E aí, você tendo um bom conhecimento de acordes, você consegue já identificar na hora tonalidade, né, qual é o melhor momento de encaixar aquela melodia ou não. Outra coisa que agora eu deixei para esse momento especificamente é o ritmo do acompanhamento, né? Quando a gente vai acompanhar alguém, é interessante que a gente tenha também um conhecimento de estilos e gêneros musicais. Ah, eu vou tocar com um artista de sertanejo, sei que ele toca, sei lá, ele gosta de tocar umas maneiras, tipo um negócio. Ou então, eu vou tocar com um cara de um grupo de moda de viola. Aí é um negócio, vamos tocar um chamamé, ou algo nesse sentido, né? Bom, quando a gente conhece o artista, conhece o estilo, conhece a música, facilita. Mas em alguns casos, isso também vai vir escrito na própria partitura, ou tablatura, ou enfim, songbook, algo que você tiver acesso, né? Se vocês repararem, vou voltar no slide anterior, e no anterior também. E aqui nesse terceiro slide agora nós temos uma nova informação. Antes de revelar, eu vou tomar uma água, vou dar um minutinho para vocês pelo menos olharem e tentem identificar. Uma nova informação que está escrita. Bom, para quem não identificou, ali no canto superior esquerdo, bem do lado ali, a gente tem duas informações importantes. Uma já estava e a outra apareceu depois. Uma delas é aquela que mostra que a semínima é igual a 80. O que isso significa? Quer dizer que essa é a velocidade prevista pelo compositor ou arranjador, né? Então quer dizer que o valor da semínima vai ser 80 BPM, ou seja, batidas por minuto, né? Quer dizer que dentro de um minuto vão caber 80 semínimas, né? Vai ser, cada uma delas vai valer uma dessas batidas, tá? Isso é uma indicação muito importante porque a música pode ser tocada extremamente lenta
muito rápido. E aí a indicação do compositor sempre é útil e interessante, né? É mais ou menos aqui. Claro que não precisa ser extremamente rigoroso nesse sentido, a menos que seja exigido, né? Então eu posso fazer algo aproximado, ou se for o caso, pode pegar o metrônomo e pegar a referência. Mas a informação nova que surgiu, a qual eu me refiro, é ali onde diz baião, né? O que é o baião? Baião é um desses ritmos, né? Um desses estilos que eu comentei antes, né? O baião é um ritmo brasileiro que ele é muito popular em algumas regiões do Brasil, né? Mais especificamente norte, nordeste, né? E o baião, ele tem uma clave rítmica muito característica e que se mantém, assim, que é uma das principais características desse ritmo. Você ouve e você identifica, que é a clave do trecio. O que é o trecio? É aquele ritmo que é assim, ó, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá. Bom, sei a clave do ritmo, ótimo, maravilha, legal. Eu sei que às vezes o baião tem triângulo, né? Às vezes tem um agogô fazendo um tic, toc, tic, toc, quase no papel do, do metrônomo, de certa forma. E, enfim, pode ter infinitos outros instrumentos, né? Muitos outros. Mas, essa é uma coisa interessante de se pensar sobre a transposição de ritmos para outros instrumentos. Então, por exemplo, quando você ouve um maracatu, né, você pode fazer uma transposição do ritmo principal para um seu instrumento, né? Claro que o maracatu não é só um ritmo, é um movimento, né? É uma manifestação cultural. Mas você pode extrair aquela ideia principal, né? E passar para o seu instrumento, né? Só que para isso tem que fazer uma análise muito minuciosa do que está sendo feito ali. Então, o maracatu tem muitas variações, né? Mas, por exemplo, tem o toque que é o tum, 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 tum. Eu posso passar pro instrumento, né? Tum. Eu posso pegar uma outra parte que está sendo tocada dentro do maracatu, que daqui a pouco vai ser o agogô, para fazer o tuti 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 tuti. Enfim, e no baião é a mesma coisa. Quando eu leio baião, não existe uma maneira correta só de tocar baião no violão ou na guitarra. Vocês podem pegar elementos do baião e transformarem para o instrumento, né? Mas pegando aquela clave do trecio, a básica ali que a gente falou, que é o tum, tum, pá, eu posso fazer aqui, ó. Fiz aqui com o dedilhado, mas poderia ser também com a mão mais cheia. E aí eu posso acompanhar um acordeonista ou alguém cantando, ou como eu já falei antes também, me acompanhar, né? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei criei um padrão e posso acompanhar. Isso vale para qualquer outro ritmo.
poderia transformar isso em uma outra coisa, né? Mas enfim, harmonia com melodia juntas em uma mesma folha, uma mesma partitura ou tablatura, né? Experimentem praticar isso em casa, tentem tocar a melodia, os acordes, fazer esse ritmo. Ó, o ritmo é esse. Eu posso tocar, ó, 2 vezes com o polegar e o resto com o resto dos dedos, ó. Ou eu posso fazer 3 toques com a mão cheia também, não tem problema, ó. Enfim, testem e descubram o que é melhor e mais confortável e mais válido para cada um de vocês. Certo? E aí, isso vale para a gente acompanhar separadamente, né? Quando eu faço a melodia em um instrumento e a harmonia em outro. Nesse caso eu fiz harmonia com violão e melodia com a voz, mas poderia ter sido outro. Mas, e se eu quiser, eu tenho como fazer harmonia e melodia juntos no mesmo instrumento? Obviamente que sim, temos como fazer isso. E aí a gente vai fazer uma harmonia com a melodia. Como que se chama isso? Chord melody. Tá? Chord melody? Como assim? O que significa? É uma melodia com acorde. Então quer dizer que no meio da minha melodia eu vou inserir os acordes que têm relação com aquele trecho específico que eu estou tocando. Pode ser que a melodia seja toda completa com acordes, mas aí geralmente a gente vai chamar de harmonia em bloco, que é uma outra técnica, né? Uma outra coisa do arranjo. Ou eu posso colocar os acordes em momentos específicos para reforçar. E aí vai ser o chord melody. Aqui eu trouxe um exemplo que vocês podem tentar em casa também aí, né? De chord melody. Muito simples, tá? Muito básico, não é para ser nada sofisticado, mas a ideia é justamente demonstrar essa fusão da melodia com o acorde, tá? Então olha só, eu toco 2 notas sozinhas e no tempo 1 do compasso seguinte já inseri um acorde de Dó maior, junto com a melodia. Ó. Olha só. Viu só? Vou de novo. Percebam como a melodia está inserida com alguns acordes. É um exemplo muito simples de chord melody. Claro que a gente pode sempre desenvolver mais, criar possibilidades diferentes, né? Mas o básico é isso. E aí eu posso inserir mais acordes ou menos conforme eu quiser, né? Aqui eu tenho um exemplo muito básico de chord melody. Existem alguns compositores pro instrumento, né, pro caso do violão clássico, por exemplo, que já escreviam isso, que não necessariamente se usava esse nome, né? E não se usava cifra também. Às vezes as notas só eram escritas todas.
Então tem um exemplo que é a música Um Dia de Novembro, do compositor chamado Léo Brauer, que é uma peça que mistura muito esses elementos, assim. Ela tem a melodia junto com os acordes. Ó. Percebam como tem a melodia e os acordes aconteceram ao mesmo tempo. Quando a gente não tem tanta experiência ou está começando a conhecer a música ou até o conceito, às vezes é difícil de encontrar esse ponto de o que é melodia e o que é acorde. Mas eu vou tentar cantar a melodia para vocês e fazer só o acompanhamento harmônico, tá? Ó, a melodia seria isso aqui, ó. Tarará, pá, pá, parará, parará, pá, 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 parará. Agora ouçam aqui, ó. Tarará. Às vezes a gente tem a tendência de tocar tudo muito fraco, ou tudo muito forte, ou tudo muito igual. A gente não consegue destacar o que é melodia e o que não é. E esse é um dos desafios de se acompanhar no mesmo instrumento sozinho, né? Senão a gente pode fazer isso aqui, ó. Vou tentar, tá? Não sei se eu vou conseguir. Vou tocar tudo igual, ó. Não parece que tem acompanhamento, parece que todas as notas estão brigando, né? Então esse controle é super essencial para que a melodia apareça. Ó. Próxima parte, ó. Pá, parará, pá, 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 tarará, pá, parará, pá, parará, pá, parará, pá, parará, parará, pá. Né? Esse destaque de harmonia e melodia precisa ser pensado e desenhado para que faça sentido. Mesma coisa voltando para asa branca, né? Botei ali. Se eu tiver tudo igual, até dá para fazer, até dá para identificar, mas não fica tão legal, né? Não fica tão legal quanto. Então, isso é possível de fazer num instrumento harmônico. Também dá para fazer no piano, no teclado. Vamos falar sobre isso em um outro momento, certo? Mas é muito legal
pensar nisso, em criar um arranjo, criar a sua versão de como tocar uma música. E por fim, o próximo slide está escrito aqui, ó, chord melody com ritmo específico. Então, o que eu fiz antes desse anterior? Toquei só o acorde e deu, né? Deixa soando. Mas o que é possível fazer também é justamente esse processo de tocar uma melodia com um ritmo já, né? Tocar o acompanhamento do chord melody já com um ritmo de um gênero musical. No caso do baião, poderia fazer mais esse ritmo acentuado. Né? Lembra que é aquele tum, tum, pá, tum, pum. Né? Então, tudo isso pode ser e deve ser aplicado quando for necessário, né? Então, gente, basicamente isso é o chord melody, né? É a capacidade de unir a execução de uma melodia com uma harmonia, né? No caso do teclado, geralmente o que acontece? Mão direita faz a melodia, mão esquerda faz os acordes, faz o acompanhamento. Geralmente, tá? Não é sempre. Não é uma regra assim, não é obrigatório, mas é bem comum e acontece bastante. Mas no caso do violão, que é um instrumento que tem mais restrições, são 6 cordas somente, então nós temos esse trabalho extra de pensar onde a gente vai encaixar as notas do acorde, pensando que tem que sobrar corda para fazer a melodia, né? Então é um trabalho muito legal, um estudo muito bacana que ajuda vocês pro resto da vida musical de vocês. Certo? Revisão rápida de hoje, então. Olha só. Falamos sobre conceitos introdutórios, né, do violão, da guitarra, um pouco sobre cordas, casas, né? Conceito do que é a melodia, harmonia, a questão de melodia acompanhada, né? Dentro da harmonia falamos sobre acordes e as cifras, melodia acompanhada, tanto em instrumentos separados quanto o chord melody, que busca esse trabalho de executar essa melodia e o acompanhamento no mesmo instrumento. Então aqui tem o material da tablatura e partitura, os acordes, tudo isso para vocês poderem estudar, tentarem tocar em casa, né? E por hoje é isso. Muito obrigado a todos os presentes. Então, aqui as referências. Lembrando, galera, que nosso próximo encontro aí sim vai ser ao vivo. Então, assistam essa aula quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes for necessário. Assistam as aulas conceituais, porque elas são fundamentais para que vocês consigam entender o conteúdo dessa aula mais a fundo. Lá está tudo explicadinho, nos mínimos detalhes, né? Então, anotem coisas que vocês consideraram importantes, que vocês podem utilizar depois. E também, se tiver uma dúvida muito urgente, assim, que não possa esperar até a nossa próxima aula ao vivo, mande lá no Fale com o Mediador, que a gente vai responder assim que possível. Agradeço por vocês terem assistido. Como eu falei, sigo à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Por hoje era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.